Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus em Cristo continue abençoando para todos os nossos irmãos. É um privilégio, uma satisfação muito grande ver cooperar com vocês uma vez mais. Capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, versículo 1. Todos encontraram, amém? Tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E você diz amém. Meus queridos irmãos, a carta aos Hebreus, quando nós falamos dela, nosso companheiro vai estar colocando aí alguma coisa que escrevemos, falando da questão introdutória, desde os tempos mais remotos, as características especiais que fazem ressaltar claramente a diferença entre Hebreus e os demais escritos do Novo Testamento, chamaram a atenção de ouvintes e leitores dessa carta. O histórico, o fundo histórico, é o alvo da carta, permanecem obscuro para nós. Porém, a mensagem apostólica é nitidamente destacada. Em nenhum outro livro da Bíblia, a natureza e obra do nosso Senhor Jesus Cristo são apresentadas de natureza, de maneira tão abrangente, ao mesmo tempo tão marcante quanto em Hebreus. Na Epístola aos Hebreus nós temos aprendido sobre a supremacia de Cristo. O que Cristo é? E ele é apresentado sendo maior do que os anjos. Ele é apresentado como sendo ele maior do que Arão, maior do que Moisés. Na carta aos Hebreus, ele é apresentado como sendo maior até mesmo do que a antiga aliança, porque ele estabelece uma nova aliança. Então nós temos na carta aos Hebreus alguns detalhes de suma importância que não encontramos em nenhum outro livro do Novo Testamento. É óbvio que pelo fato de o escritor aos Hebreus escrever para judeus, ele vai trabalhar muito o Antigo Testamento, provando-nos que toda a descrição em relação ao Messias se cumpriu em Cristo Jesus. Então é de suma importância nós entendermos esse pano de fundo desse livro, dessa carta aos Hebreus. Nós temos aqui uma grande discussão por quem foi escrito. Um grande escritor chamado William Barclay, ele vai trabalhar e dizer que a problemática é essa, está em descobrir, em falar quem foi o escritor desta epístola, pois no primeiro século só existia o nome carta ou epístola aos Hebreus, ou aos Hebreus, não tendo nenhuma relação com o seu autor, não tendo nome. Então, por conta disso, nós vamos ter alguns pensadores, alguns grandes estudiosos, pais da igreja, que vai trazer alguma ideologia em relação a quem escreveu. Por exemplo, Clemente de Alexandria, ele pensava que chegava a afirmar que Paulo poderia ter escrito, talvez em hebraico, e Lucas fez a transliteração do hebraico para o grego. Essa era a ideia, o pensamento de Clemente de Alexandria. Orígenes, ele vai fazer no seu discurso, ele diz que só Deus sabe, com certeza,
quem escreveu a carta aos Hebreus. É mais preciso na sua decisão, ele diz, olha, em relação à carta aos Hebreus, só Deus é quem sabe quem escreveu. Nós temos Tertuliano que pensava ter sido Barnabé o escritor desta carta, desta epístola. Porém, os anos vai se passando, nós vamos encontrar Jerônimo, que vai também afirmar, ele vai dizer, na Igreja Latina, ele não vai ter a ideia de que Paulo escreveu essa epístola. Porém, nós vamos ter Agostinho, ele vai trazer a mesma indicação, vai concordar com Jerônimo. E os anos vão se passando, nós vamos ter algumas descrições, porém, quando chega o Martinho Lutero, após a Revolução, após a Reforma Protestante, Lutero ele vai trazer a ideia de que Apolo escreveu isso agora, já no período da Reforma. Ele vai pensar e vai trazer algumas ideologias, dizer que não foi Paulo que escreveu, e ele vai dar algumas razões comparando as 13 epístolas paulinas. Ele vai trabalhar essa ideia que provavelmente deve ter sido Apolo quem escreveu a epístola aos Hebreus. Mas partindo desse princípio, é bom ficarmos com o que diz o autor da nossa lição bíblica, na lição número 1, quando o escritor José Gonçalves ele vai falar no concernente à autoridade ou à autoria desta carta. Ele vai dizer o seguinte: o certo é que somente Deus sabe quem é o autor. Por outro lado, o fato de ter a sua autoridade desconhecida em nada diminui a autoridade da epístola aos Hebreus. Então, independente de sabermos quem foi ou não vai alterar o fato da autenticidade desta epístola escrita aos Hebreus. Sabemos que o seu destinatário foi os irmãos cristãos, convertidos ao cristianismo, e nós vamos ter aqui a data, eles vão trabalhar, que foi antes da destruição do templo, lá no ano 70, pelo general Tito. Então, antes da destruição do templo em Jerusalém, essa carta foi escrita. A nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, no comentário dessa epístola, Donovis vai dizer que vai datar a data da escrita dessa epístola entre os anos 67 ao ano de número 69. Ele vai trabalhar entre esses anos, 67 ao 69, ele vai dar algumas razões pelas quais for escrita nesta data. Nós temos aqui como entender a carta aos Hebreus. Eu fiz aqui um comentário de Warren Wiersbe. Warren Wiersbe vai trabalhar 5 pontos distintos, importantes, para entendermos a carta aos Hebreus. Primeiro, ele vai trabalhar e ele vai dizer que é importante entendermos que a Epístola aos Hebreus é um livro de estimativa, né? É um livro que vai trabalhar a estimativa. O termo superior é usado 13 vezes na nossa epístola, ou nessa epístola, mediante o que o autor mostra a superioridade de Jesus. Então, por 13 vezes ele vai mostrar essa estimativa, vai trabalhar essa importância da superioridade de Cristo. Então, a palavra superior vai estar trabalhando, vai estar tendo 13 vezes na epístola aos Hebreus. O segundo ponto importante para entender esta epístola é que essa carta, essa epístola aos Hebreus, é um livro de exortação. Nós vamos ter isso a partir do capítulo 13, versículo 22. O escritor aos Hebreus vai trabalhar essa verdade, falando dessa carta no caráter de exortação, exortando aos irmãos a permanecerem na fé em Cristo Jesus. O terceiro ponto importante para entendermos a epístola aos Hebreus, segundo Warren Wiersbe, é que esse livro, essa epístola, é um livro de exame. Paulo vai trabalhar isso a partir do capítulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus trabalha isso a partir do capítulo 12, dos versículos 25 ao versículo 29,
ele vai trabalhar a ideia que o livro, essa epístola aos Hebreus, é uma epístola é um livro de exame, onde é convocado os cristãos a examinar a si mesmo e a fazer uma avaliação da sua fé em quem está crendo, o que defende e o que crê de fato. O quarto ponto importante para entendermos a carta, a epístola aos Hebreus, é que esse é um livro de expectativas. Por que um livro de expectativas? Porque nós vamos encontrar aqui, no capítulo 2, versículo de número 5, Paulo trabalhando, ou melhor, o escritor aos Hebreus trabalhando uma verdade de suma importância. No capítulo 1, versículo de número 2, ele também vai trabalhar e dar essa expectativa, quando ele vai trabalhar a dinâmica e dizer que é em Cristo Jesus nós somos herdeiros de tudo, por intermédio de Cristo nós temos esse direito. Então ele vai trabalhar essa expectativa da herdade, como também o capítulo 9, versículo 15, ele vai trabalhar esse contexto. O capítulo de número 11, versículo 10, versículo 16, versículo de número 26, o escritor vai trabalhar essa ideia de uma nova cidade, de uma cidade superior. Então o livro aos Hebreus é um livro de expectativa. Quando nós olhamos para ele, nós podemos entender que é um livro de expectativa. O segundo ponto, o quinto ponto importante para entendermos essa epístola, é que a epístola aos Hebreus é um livro de exaltação. A epístola aos Hebreus exalta a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai exaltar, ele vai mostrar, ele vai provar que Jesus, ele é superior a todos os personagens do Antigo Testamento. Ele vai sobressaindo, ele vai sendo exaltado, e o escritor aos Hebreus tem essa pretensão de mostrar que o livro, que essa epístola é um livro de exaltação. Aqui na introdução à carta aos Hebreus, nós temos aqui o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, a forma que Deus fala. Capítulo 1, versículo 1, quando o escritor vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. É importante nós entendermos isso, porque o escritor aos Hebreus, ele vai trabalhar, ele vai dizer dessa novidade, porque no Antigo Testamento Deus falou muitas vezes, falou de muitas maneiras, e ele vai dizer: olha, aos pais ele falou pelos profetas, mas hoje não é, hoje ele não vai falar pelos profetas, hoje ele decidiu falar-nos através do Filho. Então é importante nós entendermos algumas formas que Deus fala, que Deus falou, por exemplo, no Antigo Testamento, porque o escritor está dizendo que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Por exemplo, se nós observarmos Jó, capítulo 37, vamos para a Bíblia? Jó capítulo 37, versículo de número 5, Jó vai ouvir Deus falar ali no capítulo 37, do livro de Jó. Pastor, por que o senhor não cita? Porque a escola bíblica não se faz sem Bíblia. Capítulo de número 37 de Jó, versículo de número 5, Jó vai ouvir a voz do Senhor, ele vai falar. Jó vai dizer no verso de número 5, que com sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que não compreendemos. Jó consegue ouvir a voz de Deus e ele fala de uma maneira diferente para Jó. Qual a maneira que Deus vai falar? É falar com voz de trovão. E o escritor aos Hebreus está dizendo que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então uma das maneiras de Deus falar com Jó foi por intermédio do trovão. E Jó vai ouvir a sua voz de trovão. Raymond Brown vai dizer que quando Deus fala com voz de trovão, Deus está querendo impactar o ambiente. Mas tem hora que Deus não quer impactar, tem hora que Deus quer advertir. É o que vai acontecer com Abraão, lá no capítulo 22 do Gênesis, versículo de número 11. Abraão está com o cutelo para imolar o seu filho, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou
a Abraão. A palavra bradar, no dicionário da língua portuguesa, significa gritar com veemência. Então é preciso entender quando o escritor aos Hebreus vai dizer que, havendo Deus antigamente falado, muitas das vezes, de muitas maneiras, ele está dizendo: Deus não só tem uma maneira de falar. Horas ele vai falar com voz de trovão, mas ora ele fala com brado, voz bradejante, para advertir. Abraão está com o cutelo para matar o seu filho, e ele ouve uma voz, o Senhor bradou do céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. E Abraão agora vai ouvir a voz do Senhor e vai atentar para a sua voz. No versículo de número 15, do capítulo 22, o Senhor Deus vai falar pela segunda vez. E aqui é importante a gente entender, pois o texto vai usar a expressão anjo do Senhor, mas aqui é uma teofania do próprio Deus, pois o versículo 15 vai dizer: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então aqui quem está falando é Deus, é um anjo do Senhor, teofanicamente, uma teofania do próprio Deus, porque Deus antigamente falou de muitas vezes e também de muitas maneiras. O Deus que falou gritando aqui com voz de brado, lá para Elias, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, ele vai falar para Elias com a voz mansa e delicada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 12. Elias está na caverna, e agora Deus não vai falar com voz de brado para Elias, porque Deus falou muitas das vezes de muitas maneiras. Elias agora vai ouvir a sua voz como voz mansa e delicada. Então é importante nós entendermos isso, quando o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Ele está falando das multiformes maneiras que Deus tem para falar. Para uns ele fala com voz de trombeta, para outros ele fala com voz de trovão, para outros ele vai falar com voz bradejante, para outros ele vai falar com voz de carinho, voz mansa e delicada. O importante é que Deus falou muitas das vezes. Isso aqui é de suma importância. Em Salmo 37, o verso de número 13, o salmista diz que o Senhor falará rindo, o Senhor se rirá dos seus inimigos. O Salmo de número 2 e o verso de número 4, o salmista vai um pouco mais além. Ele vai explicar que Deus vai falar rindo e zombando, porque Deus falou de muitas maneiras, muitas das vezes. Quando observamos Oséias, capítulo de número 11, o versículo 10, Oséias disse que ele falou ali com voz de um bramido de um forte leão, porque ele falou muitas das vezes e de muitas maneiras. Então ele vai falar com o bramido de um forte leão. Observando o que está em Zacarias, capítulo 10, e o versículo 8, a Bíblia diz que Deus vai falar ali com voz de assobio. Deus vai assobiar. Quando o escritor aos Hebreus está falando para os irmãos judeus, olha, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, estava chamando a atenção deles para atentar para as maneiras que Deus fala. Deus falou muitas das vezes e de muitas maneiras. Isaías capítulo 28, versículo 11, a Bíblia diz que Deus falou até gaguejando, O texto da revista corrigida, Isaías 28, 11, diz que o Senhor Deus falaria ao seu povo por lábios de estrangeiro. Porém a Bíblia, a revista atualizada, vai dizer em Isaías 28, 11, que Deus, ele falaria ao seu povo por lábios gaguejantes. Já a tradução, a versão de Jerusalém, Isaías 28, 11, vai dizer que Deus falaria ao seu povo por lábios gaguejantes e por intermédio do gago.
Então, essas são as multiformas que Deus fala. Quando o texto vai dizer que Deus falou de muitas maneiras, de muitas vezes, está querendo chamar os leitores da carta aos Hebreus para aprender, para atentar para as maneiras que Deus fala. Porém, o escritor aos Hebreus, ele prossegue dizendo que, havendo Deus antigamente falado, muitas das vezes, de muitas maneiras, ao Pai falou pelo profeta, mas a nós falou-nos por intermédio do seu Filho. Isso fala da aproximação. Isso aqui é muito importante porque o escritor aos Hebreus está dizendo para os seus leitores: olha, procurem valorizar essa aproximação de Deus para conosco. Aos nossos primórdios, ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, mas aos pais ele falou pelos profetas. Não é assim conosco. Conosco é diferente, porque ele falou-nos por intermédio do Filho. Aleluia! Aquele a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Isso aqui é muito importante, porque para falar com a igreja, Deus não mandou profeta. Deus não mandou o sacerdote. Deus não mandou a figura do rei. Mas João capítulo 1, versículo de número 14, a Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essas particularidades que o escritor aos Hebreus vai apresentar, que faz toda a diferença. Porque no Antigo Testamento, um ouve a voz do Senhor com bramido de um forte leão, o outro vai ouvir o Senhor assobiando, o outro vai ouvir o Senhor gaguejando, o outro vai ouvir o Senhor falando por intermédio de um grande trovão, outros vai ouvir o Senhor falando com brado, mas com a igreja, o verbo se fez carne. O verbo habitou entre nós. E agora não é o profeta que está falando, é o próprio Deus por intermédio do Filho. João, na sua primeira epístola, do capítulo 1, versículo de número 1, ele vai dizer algo de suma importância. Vamos ver lá? Pastor Cid, não, senão você não abre a Bíblia. Vamos para o capítulo 1 da primeira epístola do apóstolo João. Olha que interessante. Olha o que é que João vai dizer: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha só, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. A palavra, ela se faz carne. E João está dizendo: olha, o que eu escrevo para vocês não foi algo que eu ouvi falar, não foi algo que me disseram, mas olha, eu toquei nele, eu ouvi ele, e nesses últimos dias ele veio diretamente falar pessoalmente conosco. O verbo se fez carne. Pois antigamente Deus falou muitas das vezes, de muitas maneiras. Ao Pai falou pelos profetas, mas a nós falou por intermédio do Filho. É o Filho se fazendo carne para falar diretamente aos homens. Isso não é para toda a cabeça. Preciso pensar, preciso refletir. O privilégio que nós temos de ter o próprio Filho de Deus habitando entre os homens para falar com os homens. Verdade que os homens precisariam ouvir. E esse detalhe o escritor aos Hebreus vai nos dar. Uma segunda coisa que precisamos analisar é que a partir do versículo 4, capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, ao capítulo 2, versículo 18, o escritor aos Hebreus vai apresentar Jesus sendo maior do que os anjos, após ele apresentar esse privilégio que temos
de tê-lo ele pessoalmente falando, é Deus falando por intermédio do Filho ao seu povo, agora ele vai provar, ele vai mostrar, no capítulo 1, dos versículos 4 até o capítulo 2, versículo 18, o escritor aos Hebreus vai fazer uma análise, vai fazer uma demonstração que Jesus é maior do que os anjos. E aí surge uma pergunta: por que Cristo é superior aos anjos? O próprio escritor, ele vai informar, no versículo 4 e 5, ele é superior aos anjos porque ele é o Filho. Olha o versículo de número 4 do capítulo de número 1 e o versículo 5. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então Jesus é superior aos anjos, porque os anjos são seres criados, e Jesus é criador, ele é filho, ele é Deus. Então ele é superior aos anjos, porque ele é filho. Uma segunda razão, ele é superior aos anjos porque ele é o primogênito que recebe a adoração. Está no versículo de número 6 do capítulo 1. O escritor aos Hebreus vai apresentar: mas ao Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Se ele subsiste, se o seu cetro, se o seu trono é estabelecido, ele é digno de honra, ele é digno de ser adorado. Os anjos não. Quando o apóstolo João, quando tem a visão lá na ilha de Patmos, lá no capítulo 19 de Apocalipse, o versículo de número 10, quando ele vê a descrição das bodas do Cordeiro, João cai de joelho para adorar o anjo. O anjo disse: não faças tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos. Se tem que adorar, adore a Deus. Então Jesus é superior aos anjos, porque ele é o primogênito que recebe a adoração. Ele é o primogênito dos mortos. Apocalipse 1:5 vai mostrar que Jesus é o primogênito dos mortos. Porém, Romanos capítulo 8, versículo 34, vai dizer que ele é o primogênito da ressurreição. Então ele é digno de honra, porque ele primeiro morreu, mas também foi quem primeiro ressuscitou. Essa é uma das razões pela qual ele é superior aos anjos. E o terceiro ponto: Jesus é superior aos anjos porque ele é servido pelos anjos. E nós vamos encontrar vários exemplos bíblicos dos anjos servindo. Por exemplo, no seu nascimento, capítulo 2 de Lucas, dos versículos 8 a 14, os pastores estavam em Belém, à vigília da noite, cuidando do seu rebanho, e de repente aparece um anjo. E aquele anjo tem uma mensagem. Então ele vai trazer uma mensagem do nascimento do Salvador. Logo, ele está servindo. Ele é enviado. E ele vai servir. E vai dizer aos pastores: não tenham medo. Eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para vocês e para todo o povo. É que hoje, na cidade de Belém, nasceu o Senhor, nasceu o Criador, nasceu o Cristo. Aleluia! E o sinal que eu vou dar para vocês é quando vocês saírem, vocês vão encontrar ele envolvido em panos, deitado em uma manjedoura. E quando o anjo dá essa notícia, de repente, somando a ele, um coral de anjos aparece cantando um coro e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então Jesus é superior aos anjos porque ele é servido pelos anjos. Observando ainda Mateus capítulo de número 4, versículo de número 11,
Jesus agora está na sua tentação, passado a tentação, a Bíblia diz que Satanás o deixou, e o texto diz, e um anjo, e os anjos do Senhor o serviu. Então ele é maior do que os anjos, porque maior é quem está sendo servido do que aquele que serve. Jesus é superior aos anjos. O texto diz que os anjos chegaram e o serviram. Quando ele está lá no Getsemane e o seu suor tornou-se em gotas de sangue, Lucas vai declarar no capítulo 22, versículo 43, vai dizer que um anjo chegou e o confortava. Então ele é maior do que os anjos. O escritor aos Hebreus vai mostrar, porque ele é o primogênito, ele está acima, ele é digno de receber adoração, mas ele também é servido pelos anjos. Um outro ponto interessante que prova o Senhor sendo superior aos anjos está no versículo 8 e 9 do capítulo 1, e vai provar que ele, Jesus, é Deus entronizado e ungido. E nós vamos encontrar o próprio Cristo Jesus sendo entronizado. Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23, quando o anjo aparece para José, ele vai dizer para José: olha, a Maria vai dar luz a um filho, e você coloca ali o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia dita pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então ele é entronizado, e por isso que ele é maior do que os anjos, conforme a descrição dos versículos 8 e 9. Em quinto lugar, ele é superior aos anjos, porque ele é o Criador eterno, dos versículos 10 a 12. E nós encontramos essa expressão em João capítulo 1, versículo 1 a 3, quando a Bíblia vai nos informar, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos mostrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o versículo de número 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Então Ele é esse Criador eterno, é Ele que criou todas as coisas. O Salmo 24, verso 1 e o verso 2 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Foi Ele quem criou os mares, os rios, Ele criou todas as coisas. Sem Ele nada do que se foi feito se fez. Então Ele é superior aos anjos, porque Ele é o Criador. Glória seja dado o seu nome para sempre. Ele é superior aos anjos, porque Ele é Cristo. Ele é o soberano, e os anjos são seus servos. Isso está no versículo de número 13 e o versículo de número 14. Observando um segundo ponto da epístola aos Hebreus, ele vai demonstrar, o escritor aos Hebreus, que Jesus Cristo é maior do que Moisés. Isso do capítulo 3, dos versículo 1 ao capítulo 4 e o versículo de número 13. Ele vai provar que Jesus é maior do que Moisés, e eu não vou me ousar de falar de Moisés após ouvirmos a mensagem que foi pregada sobre Moisés, né? Moisés, na verdade, foi um dos maiores legisladores, libertador dos filhos de Israel da terra do Egito em direção à terra prometida. Mas Jesus Cristo é maior do que Moisés, e Ele é maior do que Moisés porque Cristo é maior em sua pessoa. Quando observamos o versículo 1 e o versículo 2 da Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, 1 e 2, vai mostrar que Cristo é maior do que Moisés em sua pessoa. Aliás, o próprio Moisés ele vai fazer uma declaração em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Ele diz que o Senhor despertaria, levantaria do meio deles, do meio dos judeus, um profeta semelhante a mim. Em que Jesus se assemelha a Moisés?
Assim como Moisés foi o libertador, libertando, tirando Israel da terra do Egito e levando em direção à terra prometida, Cristo Jesus é o que liberta o homem, que lhe aceita e entrega a sua vida a ele. Então, o profeta semelhante a mim no quesito de libertação, de libertador. Cristo é libertador. Ele é maior do que Moisés em seu ministério. Está nos versículos 3 a 6 do capítulo 3 de Hebreus. O escritor aos Hebreus vai provar que Cristo é maior do que Moisés no descanso que ele oferece, a partir do versículo 7 do capítulo 3 ao capítulo 4 e o versículo de número 13. Ele prova Cristo oferecendo um melhor repouso. E o escritor aos Hebreus, ele encerra essa prédica mostrando Jesus maior do que Moisés, dizendo: resta ainda um repouso para o povo de Deus. Moisés tira o povo para levar ao repouso, mas Moisés não consegue entrar com o povo no repouso. Mas Cristo Jesus, ele veio, salvou, buscou, remiu, deu vida, e ele vai entrar com a igreja na mansão celestial. Por isso ele é maior do que Moisés. O escritor aos Hebreus, agora no capítulo 4, dos versículos 14 ao capítulo 5 e até o versículo 10, ele vai mostrar que Cristo é maior do que Arão, o sumo sacerdote. E ele vai dizer que Cristo é maior porque ele tem um título superior. Ele é o sumo sacerdote que veio da ordem de Melquisedeque. Um sacerdote era um representante do pecador diante de Deus. O pecador pecava, vinha até o sacerdote, ele pegava o sacrifício, ia diante de Deus, e por intermédio do sacerdote, Deus perdoava ou cobria o pecado do homem por um ano. Mas Cristo Jesus, que veio da ordem de Melquisedeque, ele é antes de Arão, e ele é posterior a Arão. Portanto, ele é superior a Arão nesse contexto. E o escritor aos Hebreus, ao escrever no capítulo 2, versículo 17, veja o que é que ele vai dizer no capítulo 2, versículo 17. Ele vai dizer: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, e pôde socorrer os que são tentados. O capítulo 4, versículo de número 14, ele vai provar que Jesus é superior a Arão, e ele vai dizer: visto que temos um grande sumo sacerdote. Qual que é o nome dele? Qual o nome dele aí? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16, ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Isso aqui é muito lindo, porque o escritor dos Hebreus está mostrando que Jesus é superior a Arão. Arão, como sumo sacerdote, ele tinha os seus limites, mas Cristo Jesus, ele vence o pecado, ele intercede, ele se faz sacrifício e expiação pelos homens, adentra a majestade santa de Deus, está à direita de Deus e intercede por nós. E o escritor aos Hebreus vai dizer: meus irmãos, olha, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Naquilo que ele padeceu, ele foi tentado e ele venceu, para socorrer os que também são tentados. Hoje, quando eu e você somos tentados e intercedemos a esse sumo sacerdote, superior ao sacerdócio arâmico, quando nós intercedemos a ele, ele se coloca de pé à direita de Deus, e ele intercede por nós. E o escritor aos Hebreus diz: olha, diante desse sumo sacerdote, pode chegar com divina confiança.
Chegue perante Ele com confiança, sabendo que você vai ser alcançado, que você vai ser atendido. Deixa eu dizer para a igreja do Senhor Jesus: Jesus é superior a Arão, porque Arão tinha as suas limitações, mas Jesus venceu o mundo e o pecado, está à direita de Deus, e hoje eu e você podemos chegar com confiança à presença de Deus, mesmo nas nossas fraquezas, mas a gente chega e apela para o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, e diz: eu tenho certeza que eu vou ser atendido, porque Ele é o representante legal do pecador, porque o sumo sacerdote era um representante do pecador diante de Deus. Então devemos chegar com confiança, porque Ele é superior a Arão. A partir do capítulo de número 8, o escritor aos Hebreus vai provar que Jesus, ele tem uma aliança superior, e ele vai dar algumas razões o porquê que Jesus tem uma aliança superior. Porque esta aliança era ministrada pelo sumo sacerdote superior, não pelo sumo sacerdote terreno. Isso no versículo de número 1 e 2 do capítulo 8. Ele vai provar essa aliança superior em Hebreus capítulo 8, versículo 3 a 5, porque é ministrada em um lugar superior, é ministrada nos céus. Ele vai provar essa aliança superior dos versículos 6 a 13 do capítulo 8, porque essa aliança é fundamentada em promessas superiores, ou seja, nós temos a convicção que muito em breve essa aliança vai se concretizar com o arrebatamento da igreja, porque a aliança que foi firmada com a igreja vai se desfechar lá nas bodas do Cordeiro, no casamento da igreja com Cristo. Portanto, essa aliança é superior. O escritor dos Hebreus continua mostrando no capítulo de número 9 que Jesus, ele proporcionou um santuário superior, e ele diz no versículo 1 a 10 do capítulo de número 9, no santuário inferior, ele vai trabalhar a questão do santuário inferior, era um santuário terreno, no versículo 1. No versículo 2 a 5 era um santuário de algo, de tipo que alegava algo maior, apontava para o superior, para os céus. Ele apresenta também que esse santuário terreno era inacessível para o povo. Antigamente não tínhamos o privilégio de entrar nesse santuário, ficava do lado de fora, mas Cristo veio preparar um novo caminho, e hoje nós estamos sentados dentro do templo. Isso é por intermédio de Cristo Jesus, porque na antiga aliança só quem entrava era o sacerdote até o lugar santo, e o sumo sacerdote uma vez por ano no lugar santíssimo. Mas Cristo, ele veio e preparou um santuário superior. O capítulo de número 10, versículo 19, o escritor dos Hebreus vai dizer que agora nós temos ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou. Isso é privilégio que os nossos irmãos não tinham no Antigo Testamento. Neemias, por exemplo, quando vai ler a lei, desde o nascer do sol até a tardezinha, Neemias está falando e o povo está do lado de fora, de pé, ouvindo, porque não tinha acesso ao santuário. Mas Cristo, ele veio e quebrou a parede divisória. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Além de termos acesso ao santuário, tem uma casa celestial, um santuário superior que está aguardando a igreja e a todos que amarem a vinda de Cristo Jesus. Então, o escritor dos Hebreus vai mostrar esse santuário celestial, no versículo de número 11, ele vai dizer que esse santuário é superior porque ele é celestial. Nos versículos 12 a 15, ele vai mostrar que o santuário ele é superior porque o seu ministério é eficaz para tratar do pecado. Ele vai dar algumas demonstrações desse superior, colocando o terreno inferior e o celestial superior. No capítulo de número 10 da carta aos Hebreus,
ele vai apresentar o sacrifício superior. Cristo tem um sacrifício superior ao sacrifício dos sacerdotes e dos cordeiros que morria em todo o Antigo Testamento. No versículo 1 ao versículo 10, capítulo 10, o escritor aos Hebreus vai apresentar o sacrifício de Cristo remove pecados, quando o sacrifício do Antigo Testamento só cobria o pecado. Mas o sacrifício de Cristo, ele remove o pecado. És poderoso, Jesus. É importante lembrar para os queridos irmãos que esse sacrifício de Cristo, ele tem o poder de purificar de todo o pecado. O capítulo 1 de João, versículo 29, João vai apresentar e dizer: eis aí o Cordeiro que cobre o pecado do mundo, é isso? Que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, nesse sacrifício superior, ele é abrangente. Se nós observarmos Gênesis capítulo 22, versículo de número 1 a 13, o Cordeiro ali vai alcançar o indivíduo, vai alcançar o Isaac. Capítulo de número 3 do livro do Gênesis, versículo 21, o Cordeiro agora vai alcançar o casal, Adão e Eva. Porém, quando observamos o que está em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 10, o Cordeiro agora vai alcançar as famílias, porque o alcance desse sacrifício é superior, ele é abrangente. Então começa com o indivíduo, depois o casal, agora as famílias. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7 e o versículo 9, o Cordeiro agora vai alcançar no seu sacrifício uma nação. Isaías capítulo 53, dos versículos 1 a 7, o Cordeiro agora vai alcançar a todos que crerem no seu nome. E João capítulo 1, versículo 29, o sacrifício do Cordeiro agora vai alcançar o mundo, vai tirar o pecado do mundo. Então ele começa com o indivíduo, abrange para o casal, cresce a família, alcança a nação, alcança a todos que crerem e alcança o mundo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para salvar o mundo inteiro. Ele é o sacrifício superior. No Antigo Testamento, cada um tinha que trazer um cordeiro, porque o sacrifício era insuficiente e limitado. Mas Hebreus apresenta aqui no capítulo 10 que Cristo teve um sacrifício superior. E nesse sacrifício superior, ele alcança o mundo. Que o Cordeiro venha alcançar você como indivíduo, mas que alcance o casal que está aqui esta manhã. Que o Cordeiro alcance a tua família. Que o Cordeiro alcance a nossa nação. Que o Cordeiro alcance a todos que creem no seu nome. Pois o alcance dele é o mundo, porque o seu sacrifício é superior. Já no capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele vai falar da fé, o maior poder do mundo. E ele vai chegar à conclusão, no capítulo 11, versículo 6, dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que o adore creia que ele é galardoador daquele que os busca. Então ele vai expressar, e ele vai trazer aí a galeria dos heróis da fé. Ele vai mostrar esses homens que foram apresentados. E é interessante que todos esses homens que fazem parte, fizeram parte, homens e mulheres da galeria da fé, eles ainda não alcançaram a promessa, a conclusão final. Por quê? Porque é uma aliança superior. O Senhor, ele investiu na igreja. Quando nós observamos o capítulo 11, versículo 32, o escritor diz: que mais direi? Faltar-me eu tenho contado de Balaão, de Baraque, Jefes, Sansão, os profetas, os quais pela fé venceram o rei, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, puseram em fuga o exército dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos,
uns foram torturados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram errante, vestido de pele de cabra, de carneiro. E a Bíblia vai dizer no versículo 39 que todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Versículo 40 diz: provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você sabe o que significa a palavra aperfeiçoados aqui? É a conclusão final, coroados. Até o presente momento, nem o Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Rúben, nem Simeão, nem o Moisés, nem o Josué, ninguém foi coroado ainda, porque eles estão aguardando a igreja. É com a igreja que eles vão ser galardoados, eles vão ser aperfeiçoados. Glória a Jesus. Quando Cristo vier na sua vida, Paulo disse que ele virá com os milhares dos seus santos. Os que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro, e juntamente com eles nós participaremos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, porque eles serão completados, aperfeiçoados, concluídos com a chegada da igreja. E o escritor aos Hebreus vai trabalhar essa importância, glória a Jesus, desta aliança superior. O capítulo de número 12, o escritor aos Hebreus, ele faz um convite a continuarmos correndo a corrida da fé. E ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É importante lembrar para os irmãos que quando o escritor aos Hebreus vai falar que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, há quem diga que essa grande nuvem de testemunha é quem está à nossa volta, que nos vê. Outros dizem que é os demônios, as nuvens das regiões celestiais. Mas o que o escritor aos Hebreus está propondo aqui não é nada disso. A grande nuvem de testemunha é o do capítulo 11, é os heróis da fé. Tanto é que a sequência do capítulo 12 ele inicia portanto é uma sequência de assuntos. Ou seja, ele apresenta os heróis da fé no capítulo 11, e no capítulo de número 12 ele segue: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Que grande nuvem de testemunha? Os heróis da fé. Você tem testemunha. É como se o escritor aos Hebreus estivesse dizendo: olha, quando você pensar em desistir, olhe para os primórdios. Aleluia. Quando você achar que está ruim, olhe para eles. Lá no capítulo 11, versículo 13, que a Bíblia vai dizer que todos esses, tendo tido testemunho, não alcançaram as promessas, mas vendo-a de longe. Isso aqui é muito lindo. E aí o escritor vai nos motivar: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos o embaraço. E ele traz a ideia da corrida de Atenas, que os corredores, eles amarravam algo nos pés, algum peso, para treinarem durante todo o ano. E ele chamava aquilo lá de embaraço. Então eles corriam com aquele peso nos pés, arrastando, para quando no dia da corrida eles tiravam o peso, chamado embaraço, para ficar mais leve e ter habilidade para correr. Então o ano inteiro eles treinavam com o peso nos pés. Na hora da corrida eles tiravam. Então, já como acostumou a correr com peso, agora leve, eles chegavam com mais frequência. E o escritor aos Hebreus está dizendo: agora é para valer. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Então a corrida agora é para chegar ou chegar. Vamos deixar o embaraço, ou seja, tire tudo o que impede. Sinta-se leve em Cristo Jesus. Mas também precisa entender que a gente precisa deixar o pecado que de perto nos rodeia. O que está acontecendo aqui é que nas corridas existia aqueles olheiros que ficavam para aposta
E eles percebiam quando alguém estava usufruindo, estava desenvolvendo mais nas corridas, então ele chamava a parte e barganhava, comprava o corredor. Se você perder, você vai ter tanto, porque eu vou fazer a aposta e eu quero que você perca, porque todo mundo vai apostar em você. Mas se você perder, eu ganho e a gente divide o prêmio. E Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus vai dizer: gente, agora é para valer, deixa o embaraço, mas também não aceite barganha. O pecado está de perto rodeando, e na caminhada cristã não adianta barganha. Na caminhada cristã nós temos um alvo, e o alvo é Cristo Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Então olhe para Ele. O alvo é Ele. Eu quero encerrar a minha participação dizendo à igreja do Senhor Jesus: vamos deixar de lado o embaraço e o pecado. Vamos olhar para Jesus. Nós temos uma meta, nós temos um alvo. Se você está se sentindo frustrado por conta de um irmão, por conta do exemplo dado por alguém, o exemplo maior é Cristo Jesus. Olhe para Ele, Ele não te frustra, Ele não nos decepciona. Ele é o que sofreu afronta, mas Ele venceu todas as coisas. Então a corrida da caminhada cristã agora é para valer. A testemunha que está olhando, é momento de deixar o embaraço, é momento de deixar o pecado, e vamos olhar para Jesus. E o escritor aos Hebreus vai demonstrar aqui no capítulo 12 que não é importante chegar primeiro na corrida da caminhada cristã. O importante é chegar. Aqui não há uma competição, porque o reino, por intermédio de Cristo, ele inverte a coisa. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, aqui não há competição de quem vai chegar primeiro ou por último. O importante é chegar. O importante é deixar virado. O embaraço é deixar o pecado e olhar para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: se nós olharmos para líderes, nós podemos nos frustrar. Se olhar para um grupo, podemos nos frustrar. Se olharmos para departamento, podemos nos frustrar. Mas se olharmos para Jesus, que é autor e consumador da fé, pode ter certeza que arrastando-nos, nós chegaremos lá para a glória do Senhor. Feito isto, o escritor dos Hebreus vai fazer algumas orientações, algumas exortações aos irmãos que possivelmente estavam querendo parar na fé. E após ele apresentar Jesus, após ele fazer essa apresentação, Jesus sendo superior, o privilégio que temos em termos o próprio Filho de Deus falando-nos, o privilégio de termos Jesus como superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior ao Arão, Jesus superior de uma ordem superior. E agora ele vai apresentar, dando algumas exortações aos irmãos. Ele encerra dizendo no capítulo 13, versículo 8: vocês não podem se esquecer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe essa igreja, e o Eterno continue com as suas mãos estendidas, que possamos entender que Cristo Jesus, Ele é maior. Ele é maior do que a adversidade, Ele é maior do que essa enfermidade que quer te assaltar, Ele é maior do que as dificuldades, Ele é superior a tudo e a todos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente.